Pessoal, dando continuidade à nossa matéria, eu vou falar aqui agora sobre a emissão de radiação, tá? A emissão de radiação ela pode ser feita de maneira espontânea, tá? De maneira espontânea, quando o elemento é radioativo, ou ela pode ser provocada, né? Quando, no caso de um equipamento de raio-x, por exemplo, né? De uma ampola de raio-x. Então, nós temos dois tipos de radiação, tá? Basicamente, eu vou falar aqui sobre dois tipos. Não são os únicos tipos que nós temos, mas nos interessa dois tipos. É a radiação eletromagnética, tá? Característica da radiação eletromagnética, ela não tem massa nem carga, tá? Quais são essas radiações eletromagnéticas? Radiação X, radiação gama. O X é representado pela letra X e o gama é representado pela letra L de cabeça para baixo, tá? Um L minúsculo de cabeça para baixo. O raio-x e o raio gama, eles têm características muito parecidas, muito semelhantes. A diferença é que o raio-x acontece na eletrosfera, tá? A formação do raio-x é na eletrosfera do átomo, e o raio gama, ele é emitido do núcleo do átomo, tá? Então essa é a diferença básica entre raio-x e raio gama. Mas os dois são radiação eletromagnética, de comprimento de onda muito curto, né? Toda aquela definição que a gente já tem de raio-x. Então, quando você define raio-x, você define raio gama também. Qual é a diferença, então? Raio-x se forma na eletrosfera e o raio gama se forma no núcleo do átomo. Tudo bem? Nós temos também as radiações particuladas. Radiações particuladas são alfa, representado por um L deitado, né? Pode representar por um L deitado. Isso aqui é a letra A em grego, tá? É a radiação alfa. E a radiação beta, né? A partícula beta. A gente geralmente chama de partícula alfa e partícula beta, tá? A partícula beta é representada por um B, né? Só que com a perninha mais puxada aqui. Isso aqui é um beta. É a letra B em grego, tá bom? E a gente representa dessa forma aqui, tá ok? Em radioisótopos, né? Quando vocês estudaram lá na primeira fase, física das radiações, vocês estudaram muito sobre raio-x, né? A formação dos raios-x, né? Como é que eles se formam, sobre a interação deles com a matéria, né? E o raio-x, ele se forma onde? Né? Como eu falei, na eletrosfera, né? Ih, escrevi errado aqui. Na eletrosfera. Eletrosfera. É na eletrosfera que o raio-x se forma. Essas outras três radiações aqui, ó, elas se formam no núcleo do átomo. Tá bom? No núcleo do átomo. Então, nós vamos tratar principalmente dessas três radiações. Alfa, beta e gama. Creio que o professor Alex falou para vocês, né? Falou com vocês a respeito dessas radiações. A professora Juliana também, né? De maneira mais introdutória. E agora nós vamos dar uma aprofundada mais nesses conceitos. Tudo bem? Então, vamos começar, né, pela partícula alfa, que é a mais simples de compreender, tá? Vamos começar pela emissão de partícula alfa, tá? A ordem vai ser o seguinte, ó, a gente vai estudar alfa primeiro, tá? A gente vai estudar gama depois, então segundo gama, e por último a gente vai estudar beta, tá? Por que beta por último? Porque beta é um pouquinho mais complicado, mas não significa que seja impossível de entender. É um pouquinho só mais complicado, então a gente vai estudar nessa ordem, tudo bem? Eventualmente eu posso voltar aqui em cima para falar dessas características, mas vamos dar continuidade aqui. Então, vamos começar aqui. Partícula alfa eu represento dessa forma, tá? Isso é a maneira cursiva de fazer um alfa. E eu vou começar falando das características dela. Tá? Das características. Bom, a partícula alfa, ela possui 2 prótons. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons.
tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Sabendo, pessoal, que os prótons têm carga positiva, tá? Os prótons têm carga positiva, então a partícula alfa, ela possui carga, não é? Que carga é essa? É a carga dos prótons. Quantos prótons tem? 2. Então, a carga da partícula alfa, né? Vamos botar aqui. Vou fazer uma chave aqui. Carga de alfa é igual a 2. Né? Bota 2 mais aqui para indicar que é da carga positiva dos prótons. Como os nêutrons não têm carga, então eles não influenciam nessa contagem aqui para carga. Bom, então notem que, diferentemente da radiação eletromagnética, né, que qual é a característica dela? Não possui carga. Né? A radiação particulada ela já possui carga. Possui carga 2 no caso da partícula alfa. Se ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, então ela possui massa, correto? Então, a massa da partícula alfa, né? Vou botar aqui esse Azinho aqui, esse A com o alfazinho aqui embaixo, vai ser o quê? Vai ser igual ao número de prótons de alfa mais o número de nêutrons de alfa. Tá certo? Então, a carga de alfa, perdão, a massa de alfa vai ser igual ao quê? 2 mais 2. 2 prótons mais 2 nêutrons. Então, deixa eu só aumentar essa chavezinha aqui para baixo. O A de alfa vai ser igual a 4. Tudo bem? Então, é uma partícula que possui massa e carga. Tá ok? Nós dizemos, né, deixa eu pegar aqui a folhinha anterior. A primeira folha aqui, ó. Quando eu estava fazendo Perdão, quando eu estava fazendo aqui a representação, né, o início, a introdução da matéria, né, do vídeo anterior, eu mostrei aqui o elemento químico hélio, que tem 2 prótons e massa 4. Para ele ter massa 4, se ele tem 2 prótons, ele tem que ter o quê? 2 nêutrons também, não é? Ó, 2 prótons, certo? 2 prótons aqui para alfa, 2 prótons para hélio. Massa 4 para alfa, massa 4 para hélio. Opa, então eu tenho aqui uma partícula, uma radiação que tem as mesmas características de um elemento químico. Exatamente. Nós dizemos que a partícula alfa, ela é um núcleo de hélio. Qual é a diferença? O que diferencia a alfa de hélio, por exemplo? Hélio, ele possui elétrons, tá? Ele possui as suas camadas eletrônicas e, portanto, os elétrons distribuídos nelas. Já a partícula alfa não possui elétrons, ela só possui o núcleo, né? Só o núcleo de hélio, só os prótons e os nêutrons. Tá? Então, isso aqui é um átomo estável, isso aqui é uma partícula radioativa, tá? Uma partícula de radiação, uma partícula carregada. Tá? Carregada por quê? Porque tem carga mais 2 aqui. Tá bom? Então, os elementos radioativos, eles emitem esse tipo de radiação. Eles emitem alfa, eles emitem beta e eles emitem gama. Tá? Então, você não vai ver um elemento radioativo, por exemplo, emitindo raio-x. Por quê? Porque raio-x é uma radiação artificial. A radiação artificial, a radiação natural, a radiação eletromagnética natural é o quê? É a radiação gama. Tá? É a radiação gama. O raio-x, ele é artificial, ele acontece na eletrosfera. A radiação gama acontece no núcleo, tá? Então ela é emitida de maneira natural, tá? Então os elementos radioativos vão emitir essas 3 radiações, alfa, beta e gama. Tudo bem? Agora a gente precisa levar em consideração algumas coisas aqui, né? Quando um elemento químico, né, quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, o que será que acontece com ele? Tá? Vamos voltar aqui na primeira folha. O que é que caracteriza um elemento químico? É um número, é o seu número atômico, né? É o seu número de prótons.
Correto? Então vamos fazer o seguinte esquema. Tá? Digamos que eu tenho aqui um elemento químico. Tá? Esse aqui é o núcleo do elemento. E ele tem, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 nêutrons, né? O azulzinho vai ser o nêutron e o próton vai ser o vermelho. Então tem aqui 1, 2, 3, 4 prótons também. 4 prótons e 4 nêutrons. Isso aqui é um elemento qualquer, tá? Eu estou supondo aqui um elemento. Então eu vou representar esse elemento pela letra X, ó. Igual nós fizemos aqui no início, representando pela letra X. O que vai ficar aqui na parte superior? Na parte superior vai ficar o número atômico desse elemento, né? O número de prótons, que é quanto? 4. Certo? Vai ficar 4. Na parte inferior vai ficar o quê? A massa, né? Que é o quê? Que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, são 4 prótons mais 4 nêutrons, a massa é 8. Tá ok? Agora, vamos pensar... Que elemento químico é esse, professor? Não tem como saber. Não sei que elemento é esse. Mas eu sei que... Quer dizer, não me interessa. Não me interessa saber. Pelo menos não nesse momento, né? Depois a gente pode pesquisar, se curiosidade, pesquisa lá na tabela periódica. Mas não interessa para nós nesse momento. O que me interessa saber agora são essas características aqui, ó, o número de prótons e o número de massa. Tá ok? Então vamos imaginar... Deixa eu pegar aqui uma caneta de uma outra cor. Deixa eu ver se essa está funcionando. Não tá. Nossa, tanta caneta aqui, eu só tô achando caneta azul e vermelha. Deixa eu ver se eu achar uma caneta de uma outra cor aqui, só pra... Nossa, eu peguei um lápis aqui. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu emito, esse elemento aqui, esse meu elemento, vai emitir uma partícula alfa. Tá? Então, para emitir uma partícula alfa, ele tem que tirar daqui de dentro prótons e nêutrons. Tá bom? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Tá bom? 2 prótons e 2 nêutrons. Emitiu aqui para fora, né? Em forma de uma partícula alfa. Tá ok? O que sobraram dentro desse elemento? Sobraram 2 prótons e 2 nêutrons. Então, esse elemento aqui... né, esse elemento X, ele se transformou em outro elemento. Ele não pode mais ser o elemento X. Eu vou chamar ele de elemento, sei lá, elemento Y. Vou chamar ele de elemento Y. Tá? Quais serão as características desse elemento Y depois da emissão da partícula alfa? Depois da emissão da partícula alfa, esse elemento Y vai ficar com 2 prótons e a massa, o quê? 4, né? Porque são 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, esse elemento que tem massa 4 e 2 prótons é o hélio, tá? Por acaso eu conheço esse elemento. Então, é o hélio. Isso aqui é o hélio. Tá ok? Mas nota que antes do hélio ele era o quê? Bom, não faço ideia. Era um elemento, era um outro elemento. Por que mudou, professor? Por que esse elemento X se transformou em hélio? Porque o número atômico dele mudou, galera. Ó, era 4, agora se transformou em 2. O que caracteriza o elemento químico não é o número atômico? Então, se o número atômico mudou, o elemento muda também. Tá ok? O que aconteceu com a massa dele?
a massa dele também diminuiu, ó. Era 8, ficou 4. Tá bom? Por que que ficou 4? Porque a massa da partícula alfa é igual a 4. Tá certo? Então, sempre que acontece a emissão de uma partícula alfa, tá? Eu vou até fazer aqui uma observação, um OBS aqui. Então, sempre que há a emissão de uma partícula alfa, a massa, vou botar aqui letra A, tá? Para representar a massa. A massa diminui 4 unidades. Tá ok? E o número atômico, Z, diminui 2 unidades. Tá bom? Então, sempre na emissão de uma partícula alfa, vai diminuir 4 unidades da massa e vai diminuir 2 unidades do número atômico. Mas isso aqui vai diminuir de quem, professor? Vai diminuir do elemento anterior. Tá? Vai diminuir do elemento, né? Do elemento emissor de partícula alfa, que, portanto, vai se transformar em outro elemento químico, né? Com outro número atômico, portanto, com outra massa. Vou colocar um exemplo prático aqui para vocês. O urânio, 92 prótons. Ah, perdão, é aqui em cima, 92. 92 prótons. 238 de massa. Ele vai emitir uma partícula alfa, tudo bem? E vai se transformar em outro elemento. Tá? Então vamos fazer aqui a configuração desse urânio emitindo uma partícula alfa. Tá? Então, esse elemento aqui, ele vai ter o quê? Né? O que vai acontecer com esse número atômico? Esse número atômico vai diminuir 2 unidades e esse número de massa vai diminuir 4 unidades. Tá certo? Então, menos 2 aqui em cima, menos 4 aqui embaixo. Então, vamos fazer a configuração desse elemento aqui. 92 menos 2, 90, né? 238 menos 4, 234. Tá ok? Esse elemento aqui, por acaso, né? Por acaso não, propositalmente, né? É o tório, com 90 prótons e 234 de massa. Pô, era urânio, se transformou em tório? Sim, por quê? Porque mudou o número atômico. Ó, era 92, passou a ser 90. O que caracteriza um elemento químico é o número atômico. Tá? É o número atômico. Então, se ele não tem mais 92 prótons, então ele deixa de ser urânio e passa a ser um outro elemento. Que elemento é esse? Nesse caso, é o tório. Tudo bem? Isso aqui é chamado de transmutação. Transmutação. Isso aqui é chamado de transmutação. Tudo bem? Então, o que é importante vocês guardarem aqui? As características da partícula alfa. As características da partícula alfa. Tudo bem? Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, dá um print aí. E essa observação aqui, ela é extremamente importante. Dá um print nisso aqui também. Tá? E esse exemplo aqui é muito importante também. Tá? Então dá um print aí nesses 3 pontos que são bem importantes desse vídeo. Tá ok?